Evangelho segundo Lucas. Capítulo 17. Aviso quanto aos escândalos. Então Yauxa declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram, que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Repreender e perdoar os irmãos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Machia. Aumenta nossa fé. Ao que encorajou-os o Machia: Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará? Podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, então vem e serve-me enquanto como e bebo, depois tu, comerás e beberás também. Porventura, deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Yauxa cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Yauxa pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome. Yauxa, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu, que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando ao Criador em alta voz. E prostrando-se, com o rosto em terra aos pés de Yauxa, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Yauxa questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória ao Criador, a não ser este estrangeiro? Então Yauxa declarou-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A chegada do reino do Criador. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino do Criador, Yauxa lhes explicou: não vem o reino do Criador com visível aparência. Nem haverá anúncios como, ei-lo aqui, ou, lá está. Pois o reino do Criador já está entre vós. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui. Ou, lá está ele. Não vades, tampouco os sigais. Porquanto, a chegada do Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago cujo esplendor vai de uma à outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele padeça, e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, e bebendo, unindo-se em matrimônio, e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar sua vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida na realidade a manterá. Eu vos asseguro, que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada.
2 mulheres estarão no campo, uma será tirada, e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado, e o outro, deixado. Amados do Criador, hoje em Lucas, nosso amado Yahushua se refere especialmente aos líderes religiosos e previne seus discípulos para evitarem qualquer escândalo, em grego, scandala, que significa literalmente, tentações ao pecado. Lucas coloca esse texto numa sequência de advertências sobre o uso das riquezas e o correto ensino das Escrituras. Todos os messiânicos devem cuidar-se para não se tornarem pedra de tropeço. Ou seja, motivo de desânimo espiritual ou pecado que afaste os mais novos na fé, de qualquer idade, ou os imaturos do caminho do Machia, Lucas 17, verso 23, Lucas 21, verso 8, Mateus 18, verso 6, Marcos 9, verso 43, Romanos 14, verso 13. Na escritura do capítulo 17, a palavra original, aqui traduzida por repreenda-o, tem o sentido de corrigir com amor. Yahushua ensina que seus seguidores devem perdoar tudo, em todos, e sempre. Mateus 18, verso 21. Como messiânicos temos não somente a obrigação, mas o poder de perdoar o arrependido, assim como o Criador perdoa. Lucas 15, versos 1 ao 32, Mateus 6, versos 14 e 15. Apesar de todas as dificuldades para cumprir esse mandamento do Criador, sua prática produz enormes, profundas e eternas bênçãos. Evidentemente, a fé é tão essencial para perdoar quanto para pedir e receber perdão. Tivemos um pedido dos apóstolos por mais fé ao Machia para conseguirem cumprir o mandamento do perdão. Yahushua nos ensina que para cumprir essa ordenança e viver a vida cristã com coerência e frutos espirituais, abundância, plenitude, João 10, verso 10, não é necessário uma grande fé, mas a fé em nosso grande e amado Criador. Yahushua usa a figura do grão, semente, de mostarda, que era proverbial por causa do seu pequeno tamanho, e substitui o conceito de maior ou menor fé, para a realidade de uma fé genuína. Se há uma fé real, sem dúvida, os seus efeitos a seguirão. Yahushua refere-se à figura da amoreira negra, muito usada pelos fariseus como metáfora de solidez e tradição arraigada. Diziam que as raízes desta árvore eram enormes e viviam até 600 anos, e assegura que a fé pura e verdadeira poderia removê-la e plantá-la em pleno mar. Muitas são as pessoas que imaginam que o Criador pode se tornar nosso devedor por causa de boas obras praticadas, sacrifícios, ofertas ou promessas cumpridas. Na verdade, nossa alegria deve estar em sermos recebidos como servos. Yahushua previne seus discípulos quanto ao uso correto da fé. Ou seja, com humildade. Não esquecendo da nossa condição primeira de servos sem direito. A palavra grega original, acheioi, inúteis, significa que não dá dividendos, isso quer dizer. Não há como barganhar com o Criador, Mateus 5, verso 48, 1 Coríntios 9, verso 16. Yahushua relata como era a vida normal dos senhores e seus criados, mas ele próprio agia com muito mais generosidade. Lucas 12, verso 37, Lucas 22, verso 27. Caminhar sob o comando do Criador é sempre a prova da fé pura e verdadeira que remove obstáculos, segundo Reis 5, versos 10 ao 15. Yahushua não queria chamar atenção sobre si, nem quebrar a lei. Porém, é importante observar que somente depois de curadas as pessoas deviam ser apresentadas diante dos sacerdotes para a entrega de ofertas de gratidão ao Criador, Levítico 13, versos 2 e 3, Levítico 14, verso 2 ao 32. Os 9 leprosos ingratos representam a atitude da maioria do povo judaico diante da pessoa e missão do Machia. Os judeus não suportavam os samaritanos há muito tempo, João 4, verso 9. Contudo, a doença e as crises sempre aproximam os inimigos. A maneira agradecida e feliz com que o samaritano volta para louvar ao Criador é um prenúncio do Evangelho chegando a todos os povos da terra não-judeus, que são conhecidos como gentios. Yahushua costumava abençoar as pessoas com a frase, "A tua fé te salvou", cuja palavra salvar também pode ser traduzida como curar, ou ainda livrar. Yahushua gostava de usar o sentido ampliado dessa expressão em sua língua original para dar ênfase ao significado completo da salvação trazida por ele. Entre os 10 leprosos,
achavam-se 9 judeus, que tiveram fé, pois foram curados. Mas um deles, o samaritano, além de sua fé, ele teve gratidão, que não somente recebeu cura para o corpo, mas também a salvação para a alma. Ou seja, foi plenamente restaurado. Lucas 7, verso 50, Lucas 8, versos 48 e 50, Mateus 9, verso 22. Yahshua usa a palavra paratresis, que no original grego quer dizer sinais, ou ritos de culto, Galatas 4, verso 10, para ensinar que sua chegada e seu reino não dependem de grandes manifestações exteriores como ocorreu na noite de Páscoa, Êxodo 12, verso 42. Deste momento em diante, as pessoas em todo o mundo receberiam do Criador para habitar, tabernacular, em seus corações, sem quaisquer ritos ou grandes manifestações cerimoniais. O sangue da salvação no madeiro seria o do próprio Filho do Criador encarnado. Yahshua o Mashiach. Yahshua faz muitas vezes uso de expressões enigmáticas, para que apenas aqueles cuja alma for tocada pelo Criador, o sigam e obtenham a revelação. Assim, no verso 21, a expressão, entre vós, significa ao mesmo tempo, que a experiência de receber o reino do Criador é um milagre que ocorre no interior do ser humano, Mateus 23, verso 26, e que o reino já havia chegado e estava bem ali na pessoa do seu rei. Lucas 19, verso 11, Lucas 21, verso 7, Atos 1, verso 6. Yahshua declara que não está no meio dos fariseus incrédulos, mas sim, que o Filho do Criador já estava agindo no meio deles, convocando seus súditos e proclamando sua volta em poder e glória no final dos tempos. Quando os exércitos de Roma invadiram Jerusalém e massacraram o povo judeu, cerca de 70 depois do Mashiach, muitos discípulos suplicaram desesperadamente pela volta do Mashiach. Em épocas de guerras e grandes crises, os crentes desejam ver o grande dia do Criador, pois isso significará para os mashiânicos de todas as raças, povos e nações, o fim do sofrimento, das angústias, privações e perseguições. Yahshua prevê que os dias que antecederem ao seu glorioso retorno, que será repentino e brilhante, como um relâmpago que corta os céus, a situação espiritual e moral das pessoas será de absoluta indiferença. O mundo viverá uma completa permissividade e apenas o poder econômico será reverenciado. A religiosidade da verdadeira teologia das Escrituras será esvaziada. Muitos destes sinais já são observados em países da Europa, em algumas partes dos Estados Unidos e aqui no nosso país também, conhecidos por sua tradição cristã reformada e protestante, e como um dos maiores centros evangélicos do mundo. Nessa época, vários falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mas os tempos seriam marcados pelo sangue do Mashiach. Antes que a história continuasse até seu epílogo, era impreterível o sacrifício do Filho do Criador para a salvação do seu povo, e Yahshua fez muitas vezes menção a esse ato histórico e decisivo na vida dos discípulos e da Igreja por todas as gerações até a sua volta. Lucas 5, verso 35, Lucas 9, versos 22 e 43, Lucas 12, verso 50, Lucas 13, versos 32 e 33, Lucas 18, verso 32, Lucas 24, verso 7, e de acordo com Mateus 16, verso 21. Os dias de Ló, em Gênesis 18, verso 16 e também em Gênesis 19, verso 28, se repetirão, porém não de forma localizada, mas sobre todo o planeta. Então o Filho do Criador aparecerá claramente visível para todas as pessoas, em todas as partes da terra. 1 Coríntios 1, verso 7, 2 Tessalonicenses 1, verso 7, 1 Pedro 1, verso 7 e 13, e também 1 Pedro 4, verso 13. Os mashiânicos sinceros imediatamente estarão com o Mashiach, os demais, infelizmente, continuarão a história de afastamento do Criador e fúria que escolheram trilhar, João 1, versos 11 ao 14. Na medida em que os dias se aproximam do glorioso retorno do Mashiach, a sociedade relativiza e romanceia os princípios e mandamentos da palavra do Criador, e a fé tende à apostasia. Mais vigilância e consagração serão necessárias aos mashiânicos fiéis. A importância vital dessa preparação prévia para o grande dia é um dos principais temas do ensino de Yahshua Mashiach sobre o final dos tempos. Lucas 12, verso 35 ao 48, Mateus 25, versos 1 ao 3. Vigilância é a constante e disciplinada concentração no Criador e na prática diária da sua palavra.
qualquer distração espiritual pode ser fatal, como ocorreu com a mulher de Ló. Nos tempos do Machia, era costume subir nas lajes planas das casas para descansar a brisa amena dos finais de tarde na Palestina. Entretanto, no dia da volta do Machia, não haverá tempo para buscar qualquer pertence. Tudo acontecerá num só instante. Mateus e Marcos se referiram da mesma forma à queda de Jerusalém e de modo indireto ao final dos tempos, Mateus 24, versos 17 e 18, Marcos 13, verso 15. Entretanto, do verso 31 em diante, se refere ao glorioso retorno de Yahusha, Lucas 17, verso 30 de acordo com Lucas 21, verso 21. Independentemente do quanto duas pessoas sejam íntimas e da mesma família, não há qualquer garantia de que ambas venham a ter o mesmo destino eterno. Uma pode ser levada ao juízo e à condenação eterna, e a outra, à salvação e à vida eterna com o Machia. A certeza da salvação deve estar no coração de cada pessoa que um dia aceitou sinceramente o sacrifício do Machia por seu resgate pessoal. Yahusha cita um antigo provérbio judaico em resposta à pergunta dos discípulos afirmando que esses eventos ocorrerão em todas as partes do mundo. Os abutres percebem o cheiro de carniça a quilômetros de distância, muito tempo antes do último suspiro de suas vítimas. Assim sendo, mesmo com o céu azul e limpo, os abutres já começam a se aproximar dos cadáveres dos incrédulos para seu banquete final. Todavia, quando essa hora chegar, os machiânicos sinceros já estarão na glória do Criador, salvos e exultantes. Uma alusão à carnificina que ocorrerá por ocasião do Armagedon, Apocalipse 19, versos 17 ao 19. Amados do Criador, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, Yahusha compartilha ensinamentos sobre a fé, o perdão e a importância de viver uma vida de gratidão. No final do capítulo, ele menciona a vinda do seu reino e como será reconhecido. A mensagem destaca a necessidade de fé genuína e a importância de estarmos preparados para a vinda do Machia, valorizando o que realmente importa é a nossa vida espiritual. Que possamos sempre lembrar que mesmo nas pequenas coisas, há um grande amor que nos une. Que nossas vidas sejam um testemunho desse amor, compartilhando bondade e compaixão com todos ao nosso redor. Que a paz e a luz divina estejam em nossos corações. Que assim seja.